Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Jobson Lopes, professor da Escola Municipal São Domingos, e hoje nossa aula será sobre números inteiros. Você já conhece os números naturais. Quais são os números naturais? São aqueles que nós utilizamos naturalmente no nosso dia a dia para resolver determinadas situações, sejam elas numa compra, na padaria, para resolver uma situação de multiplicação, de adição, subtração, enfim. São números que a gente usa naturalmente no nosso dia a dia e muitas vezes nem percebemos que estamos usando. Por isso que eles são chamados de números naturais, pois utilizamos naturalmente. Agora, vamos conhecer outro conjunto de números, que são os números inteiros. Mas o que são números inteiros? Os números inteiros são aqueles que vêm acompanhados dos sinais menos ou mais, com exceção do número zero, que, apesar de ser inteiro, não possui sinal. Os números inteiros indicam, por exemplo, medidas de temperatura, de altitude, de tempo, entre outras. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar, até em jornal, na televisão, que determinada cidade fez 3 graus acima de zero. Nós já ouvimos muito isso. Também já ouviram dizer que determinada cidade fez 5 graus abaixo de zero. Então, qual a diferença que existe entre esse número acima de zero e esse outro que está abaixo de zero? São justamente esses números inteiros. Por isso que aqui nós falamos dos números que vêm acompanhados dos sinais de menos ou mais. É isso que difere os números inteiros que nós vamos conhecer a partir de agora. 2 exemplos. O ponto mais alto da superfície terrestre é o Monte Everest, no Nepal, com 8.850 metros acima do nível do mar. Ou seja, ele está mais 8.850 metros. Para isso, nós vamos imaginar o nível do mar como sendo o número zero. Tudo que está acima vai crescendo, tudo que está abaixo vai descendo. É essa a diferença que nós temos dos números positivos para os números negativos. Vejam este outro exemplo. O ponto mais baixo da superfície terrestre é a Fossa das Marianas, com 11.033 metros abaixo do nível do mar, ou seja, menos 11.033 metros. Com esses dois exemplos, nós vamos ver aqui a utilização do sinal de mais e também a utilização do sinal de menos. Ou seja, tudo que está... Eu falei agora há pouco que nós vamos considerar o nível do mar como sendo zero. Esse desenho aqui a gente pode perceber isso. Ó. Para nós, esse nível do mar aqui será o zero. Tudo que está acima é positivo. Tudo que está abaixo é negativo. Ou seja, quanto mais eu subo, mais alto vai ficando. Quanto mais eu desço, isso vai ficando negativo. Certo? Então, comparando esses dois exemplos, o Monte Everest está a 8.000, o pico o ponto mais alto do monte, né? Ele está a 8.850 metros acima, ou seja, subindo dessa linha aqui, que é o zero, ele sobe até o ponto 8.850. Já a Fossa das Marianas, que é o ponto mais baixo da superfície terrestre, está abaixo aqui, 11.033 metros. O número negativo, porque ele está descendo, ele é abaixo do nível do mar.
O período entre o surgimento e a aceitação do conceito de número negativo abarcou mais de 1000 anos, envolvendo uma grande quantidade de matemáticos. A extensão desse período é compreensível quando se pensa nas dúvidas despertadas hoje em dia em um aluno ao entrar em contato com os números inteiros, muitas das quais também eram questionadas por grandes matemáticos. Entender os números inteiros muitas vezes não é tão fácil como a gente imagina, porque é um conceito novo que nós estamos aprendendo. Nós conhecemos os números positivos, aqueles que utilizamos, os naturais, no dia a dia, como eu já falei, mas os números negativos, ele é uma novidade para a gente. É preciso saber diferenciar esse conceito de um para o outro. A gente viu aqui que do surgimento até a aceitação desse número negativo foi cerca de 1000 anos. É muito tempo, não é? Mas quando a gente começa a entender o que está envolvido no conceito de número negativo, nós vamos perceber por que demorou tanto tempo. Ainda hoje, é difícil de muita gente entender esse conceito. E olha que nós já estamos bem avançados aí na tecnologia, no uso de muita coisa no nosso dia a dia que nos ajuda, que nos auxilia a entender diversos problemas. Imagine há um bom tempo atrás que não se tinha tudo isso. Então, muitas dúvidas que nós temos hoje também foram dúvidas de grandes matemáticos. Por isso que demorou tanto para aceitarem esse conceito de número negativo. Hoje, podemos encontrar os números inteiros. Só lembrando a vocês que toda vez que falarmos em números inteiros, nós estamos falando em números positivos e negativos. E nós podemos encontrar esses números em várias situações do nosso cotidiano. Hoje em dia, é mais fácil a gente encontrar esses números do que há um bom tempo atrás. E várias situações que a gente usa esses números negativos e às vezes nem percebemos que estamos trabalhando com eles. Vamos entender os números inteiros na reta numérica. Essa reta numérica vai nos ajudar bastante a entender e também fazer algumas operações. A princípio, vamos entender a sua base, para a partir daí a gente começar a usar ela como ponto de apoio, que vai nos ajudar a fazer essas contas de adição, de subtração, envolvendo números inteiros, positivos e negativos. Veja a representação do conjunto dos números inteiros na reta a seguir. Essa reta está representando os números inteiros. Uma coisa muito importante que a gente precisa ter conhecimento. Os números inteiros não têm começo e não têm fim. Ele é infinito para ambos os lados, tanto para o lado negativo quanto para o lado positivo. Então, vejam que não tem começo, não tem fim. O diferencial é esse número aqui, ou seja, o número 0. Ele é chamado de centro ou origem dos números inteiros. Se a gente dividir essa reta em duas, nós vamos ver aqui os números positivos. Para ficar mais fácil da gente entender, eles vêm acompanhados do sinal de mais. Estão vendo? E aqui os números negativos, que para diferenciar, eles vêm acompanhados do sinal de menos. Uma observação muito importante que a gente precisa ter. Caso o número seja negativo, obrigatoriamente ele precisa vir acompanhado do sinal de menos. Caso não esteja acompanhado do sinal de menos, dá-se a entender que ele é um número positivo. Certo? Então, quando a gente precisar, em qualquer situação, representar um número inteiro negativo, ele precisa vir acompanhado do sinal de menos. Caso não venha acompanhado do sinal de menos, nós vamos entender este número como sendo positivo, mesmo que sua resposta, mesmo que a solução de determinado problema seja o número negativo.
Você observou que o número 0 não está presente na reta dos números positivos, nem na dos números negativos. Precisa voltar um pouco o slide. Vocês vão perceber que quando dividimos aqui essa reta em duas partes, positivos e negativos, o número 0 sumiu. Ele nem aparece nos negativos, nem aparece nos positivos. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o número 0 ele é chamado de especial. Ele é o único número inteiro que não é negativo nem positivo. Então não existe menos 0, nem existe mais 0. 0 é um número especial. Ele nem é positivo, nem tampouco negativo. O conjunto dos números inteiros ele é infinito nos dois sentidos. Eu falei isso agora há pouco, só reforçando. Ele tanto cresce infinitamente para a esquerda, ou seja, nos números negativos, como ele cresce também infinitamente para o lado direito, ou seja, os números positivos. Só frisando o que eu falei agora há pouco, todo número negativo precisa estar acompanhado do sinal de menos. Nós vamos agora fazer a comparação de inteiros, comparando inteiros. O que significa comparar? Comparar dois números significa dizer se o primeiro é maior do que, aqui o sinal de maior que, certo? Menor do que ou igual ao segundo número. Sempre existe essa comparação. O número A, ele é maior, menor ou igual ao número B. E fique claro para nós que nos números negativos, ele vai ter um diferencial dos positivos. Nós vamos ver mais à frente. Estou só adiantando. Mas é preciso prestar muita atenção para que a gente não responda errado. Para fazer a comparação dos números inteiros, podemos usar vários recursos, como pensar em temperaturas. Lembra que eu falei em temperatura lá no início? Em débitos e créditos. São movimentações bancárias, débito eu estou tirando, crédito eu estou colocando, usar a reta numérica e outros. Essa parte de usar a reta numérica, vou reforçar novamente, vai nos ajudar bastante. Nós vamos entender de uma maneira bem mais fácil, utilizando como base a reta numérica. Na reta dos inteiros, quanto mais à direita estiver o número, maior ele será. Guardem isso aí, nós vamos precisar disso. Na reta dos inteiros, quanto mais à direita estiver um número, maior ele será. Ok? Aqui a nossa base, a reta numérica, que vai nos ajudar a compreender essa comparação de números inteiros. Vejam alguns exemplos. Vamos para a prática. Coloquei aqui algumas situações para a gente ver qual é o número maior ou o número menor. A princípio, coloquei aqui 3 exemplos de números positivos. Vejam que os números positivos estão acompanhados do sinal de mais. Vamos olhar essa primeira fila aqui. Se a gente pega aqui esse primeiro exemplo, 8 e 5. 8 e 5. Qual é o maior dos dois? O maior dos dois é 8, certo? Óbvio. Então, o número 8 ele é maior do que o número 5. Na segunda situação, 4 e 12. 4 é maior ou menor que 12? 4 é menor que 12. E na terceira situação, número 15 e 15. 15 e 15 são dois números iguais. Então, 15 ele é igual a 15. Na segunda fileira, vejam que eu usei os mesmos números, só que agora eles são negativos. Para a gente entender isso, uma dica muito importante. Nos números negativos, acontece exatamente o contrário dos números positivos. Ou seja, vamos olhar aqui, se nos positivos o número 8 é maior que 5, nos negativos o número menos 8
ele é menor que menos 5. Veja que acontece exatamente o contrário dos números positivos. Vamos para o outro exemplo. Aqui em cima, 4 é menor que 12. Não é isso? Aqui embaixo, menos 4 é maior que menos 12. Vou só repetir o que eu disse. Dentro dos números negativos, acontece exatamente o contrário dos números positivos. Se nos positivos o número é maior, nos negativos ele é menor. Mas aqui acontece o mesmo exemplo. 15 é igual a 15, logo menos 15 também é igual a menos 15. Por fim, vamos a esse terceiro exemplo aqui, terceira fila de exemplos, onde eu misturei números positivos com números negativos. E agora, para a gente saber quem é maior, quem é menor, se a gente utilizar a reta, nós vamos ver que quanto mais para a direita eu andar, maior o número fica. Então, o número 5 positivo, ele está à direita do número 8 negativo. Nesse caso, ele é maior. Aí vem uma dica que eu vou deixar para vocês. Se a gente estiver comparando número negativo com um número positivo, qualquer número positivo é maior do que qualquer número negativo. Guardem bem essa dica. Se nós estivermos comparando número negativo com número positivo, independentemente de quem seja, o positivo vai ser sempre maior do que o negativo. Olha esse exemplo aqui. 4 positivo e 12 negativo. Quem é maior dos dois? Vejam que, novamente, eu tenho um positivo e tenho um negativo. Mas você pode pensar o seguinte, mas o número 4 ele é menor do que 12. Certo, verdade. Só que aqui nós estamos usando números positivos e negativos. Foi o que eu falei agora há pouco. Toda vez que eu comparar um número positivo com um negativo, o positivo vai ser sempre maior do que o negativo. Por fim, este exemplo aqui, muito interessante, que é o número 0. Nós sabemos que 0 não vale nada. 0 é um número que não tem quantidade. 0 é nulo. Mas nesse caso, eu estou comparando 0 com um número negativo. Portanto, esse 0 vai ser maior do que menos 36. Por que isso acontece? Porque o número 0 ele encontra-se à direita de todo e qualquer número negativo. Então, o 0, mesmo sem valer quantidade nenhuma, sem ter representatividade de valor, ele acaba sendo maior do que qualquer número negativo. Bem interessante isso, né? Então, só para a gente frisar, 0 é maior do que qualquer número negativo. Uma dica, quando você for resolver alguma situação envolvendo números inteiros, pense sempre que o positivo é lucro e o negativo é prejuízo. Uma forma mais fácil de entender os números inteiros é usar como se fosse dinheiro. O positivo você ganha, é um lucro, você tem, e o negativo você perde, desconta, é um prejuízo que você tem na determinada situação. Exemplos, bem fácil da gente entender. Paulo tinha 10 reais e ganhou 8 reais do seu pai. 10 reais e ganhou 8 do seu pai. Com quantos reais Paulo ficou? Ou seja, 10 que ele tinha mais 8 que ele ganhou igual 18. Logo, Paulo ficou com 18 reais. Podemos representar esse número assim, como mais 18. Por que eu estou representando mais 18? Porque ele é um lucro. Ele tinha, ficou com mais. Letra B. Rafael tinha 15 reais e foi ao mercado. Fez uma compra de 22 reais. Quanto Rafael ficou devendo? Essa situação é muito comum no nosso dia a dia, né? Então, Rafael tinha 15 reais, mas ele tinha que pagar 22. Se ele pagar os 15 que ele tem, ele ainda vai ficar devendo
7. Vamos refazer essa conta? Rafael tinha R$15, foi ao mercado, fez uma compra de R$22. Rafael ficou devendo quanto? Ele tinha 15, a compra dele deu R$22, ele ainda ficou devendo R$7. Logo, Rafael ficou devendo R$7. Podemos representar esse número assim, ó. Olha a presença do sinal de menos. Por que tem um sinal de menos? Porque este valor foi um prejuízo que ele teve. Ele ficou devendo, ele não ganhou, ele ficou devendo. Se ele ficou devendo, a gente representa esse valor com um número, com um sinal de negativo. Para resolver algumas situações, podemos usar a reta numérica. Veja, falei agora há pouco que a reta vai nos ajudar bastante. Letra A. Davi estava andando em cima de uma reta numérica desenhada no chão, igual à figura abaixo. Certo? Então imagine um chão, desenhada essa reta, e Davi estava andando em cima dela. Ele estava exatamente em cima do número mais 1, ou seja, ele estava aqui, ó, em cima do número mais 1. Andou 3 números para a direita. 3 números para a direita. 1, 2, 3. Que número Davi parou? Parou no 4. Então, ele estava no número 1, andou 3 para a direita, parou no número 4. Logo, essa situação, nós podemos defini-la assim. 1 mais 3 igual a 4, ou seja, mais 4. Por que mais? Porque ele andou para a direita. Lembram que direita vai crescendo, esquerda vai diminuindo. Veja essa outra situação. Flávia estava andando em cima de uma reta numérica desenhada no chão igual à figura abaixo. Vejam que eu peguei praticamente o mesmo exemplo. Ela estava exatamente em cima do número mais 3. Estava aqui. E andou 7 números para a esquerda. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em que número Flávia parou? Menos 4. Vamos entender novamente. Ela estava em cima do mais 3, andou 7 para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou no número menos 4. Logo, 3 menos 7 igual menos 4. Por que menos? Porque ela andou para a esquerda. Quando eu ando para a esquerda, o número vai diminuindo. Quando eu ando para a direita, o número vai aumentando. Então, minha gente, isso é um pouco dos números inteiros. Nós utilizamos eles em várias situações do nosso dia a dia. Vejam que é comum utilizarmos, principalmente quando a gente tem a noção de dinheiro. Ganhou mais, perdeu menos. Lucro mais, prejuízo menos. Como eu falei agora há pouco, a reta numérica ela vai nos ajudar bastante a entender essas determinadas situações. Espero ter colaborado um pouco com vocês para entender um pouco mais sobre os números inteiros, ou seja, números positivos e negativos. A todos vocês, muito obrigado e até a próxima aula.